O conteúdo da primeira prova, né, de embrio, você tem aí umas curiosidades sobre os anexos embrionários, né? Primeiro, os anexos embrionários que a gente vai tratar aqui são o saco vitelínico e o âmnion, né? Nessa etapa do estudo, né, do desenvolvimento. Saco vitelínico, então, primeiro, as coisas que você tem que pensar sobre saco vitelínico é que ele está ligado com sangue e com gônada, tá bom? Sangue e gônada. E sangue está ligado com a própria circulação, né? Então, o primeiro papel do saco vitelínico tá no sangue e na circulação do embrião. Tá? Na circulação é que dali, né, do saco vitelínico, vai vir os primeiros vasos sanguíneos, né? E tem que ter alguma coisa para circular nos vasos sanguíneos, né? Então você pode deduzir aí facilmente, tá, que as primeiras células sanguíneas também vão surgir do saco vitelínico, tá? Então os primeiros eritrócitos, né, vão surgir do próprio saco vitelínico. É importante lembrar aqui que você tem aí uma origem para isso aqui, tá? Que é uma origem mesodérmica. Então vai vir do mesoderma do saco vitelínico, que só pode ser o mesoderma extraembrionário, tá? Bom, segundo a importância aqui do saco vitelínico são as gônadas, tá? Você tem que lembrar que existem aquelas células germinativas primordiais, que vão gerar células germinativas, as ovogônias, espermatogônias, né? Essas células germinativas primordiais, elas são armazenadas até que faça sentido o embrião usá-las, né? Como células germinativas, não primordiais, né? Então, onde é que eu vou armazenar essas células germinativas enquanto não há um lugar para elas trabalharem, tá? Eu vou armazenar justamente no saco vitelínico, mas na porção do endoderma. Qual o endoderma que tem no saco vitelínico? O endoderma extraembrionário. Importante lembrar que não é a geração das células germinativas primordiais, mas sim o armazenamento. A geração é pelo próprio disco embrionário, mas o armazenamento é no endoderma, né? Enquanto a relação de sangue e circulação é a relação do mesoderma do saco vitelínico. E aí pronto, acabou. Aí você vem para âmnion. Primeiro de tudo do âmnion, o que você tem que saber? O processo básico de reciclagem, de ciclagem do líquido amniótico. Tá? Como é que eu produzo? Qual o fator de importância na produção do líquido amniótico? A função renal, tá, desse embrião, né? Mais ou menos no segundo trimestre, né? Começa a função renal. Tá? Então a composição do líquido amniótico depende muito do funcionamento do rim, da própria excreção da urina. Tá bom? O processo de você absorver, né, o excesso de líquido amniótico tem a ver com a deglutição. Você vai beber aquele líquido amniótico para... você não, né, o embrião, né, o bebê lá que está dentro, o nenenzinho vai beber o líquido amniótico e vai excretando, bebendo, excretando, e aí você vai reciclando, né? Daí, entendendo o processo básico de reciclagem, você consegue deduzir várias coisas. Por exemplo, a situação de hidrâmnio, que é o volume aumentado, tá, do líquido amniótico. Tá? Você tem aí uma condição de mais ou menos 1,5 litro a 2 litros, né, de líquido amniótico, é muita coisa. Tá? O que pode causar o excesso de líquido amniótico? Por exemplo, você está produzindo líquido amniótico, mas você não retira líquido amniótico lá, então um defeito na deglutição. Né? Então você pode pensar em um defeito na deglutição relacionado com o trato gastrointestinal, tá bom? Por exemplo, a estenose, né, do esôfago, ou a atresia, né, o fechamento do esôfago. Tá? Outro problema também seria o próprio reflexo da deglutição, no caso um problema neurológico, tá bom? E aqui eu estou falando de um problema neurológico específico, que é a anencefalia. Tá bom? No caso de anencefalia é normal você ter a situação de hidrâmnio, tá bom? Então, trato gastrointestinal por causa da deglutição e anencefalia. Oligohidrâmnio, né? Um pouco líquido amniótico, você tem menos de meio litro, tá, de líquido amniótico. E o que poderia causar uma situação de oligohidrâmnio? Você está produzindo pouco líquido amniótico, por exemplo. Na verdade, você está só retirando o líquido amniótico e você está nem produzindo, né? Então, a gente está falando aqui de uma situação bem específica, né? Que é a agenesia renal, tá bom? Ou seja, o brother, o rapazola, simplesmente não tem rim, tá bom?
uma situação grave que é a genesia renal bilateral, né? Uma causadora aí clássica, tá? De oligohidrâmino. Interessante que o que acopla, né, morfologicamente aí com a genesia renal é aquele caso do pé torto, né? Porque você vai ter um espaço muito pequeno para o embrião se mexer, para aquele fetinho se mexer, o pezinho dele vai ficar tortinho lá, né? Talvez aí uma deficiência na geração do sistema musculoesquelético, né? Talvez, mas enfim. Faixas amnióticas, né? São pedaços de célula, tá? São pedaços do tecido, né? Do âmnio que se desprendem, né? Da parede da cavidade amniótica, do âmnio, tá bom? E elas ficam em solução, né? Essas faixas amnióticas ficam lá em solução no líquido amniótico, tá? Em suspensão, né, para ser mais específico, e elas podem envolver alguma estrutura embrionária, tá? Se essas faixas amnióticas envolvem alguma estrutura embrionária, você tem aí uma geração de uma malformação provável, né? E por último a amniocentese, né? Você consegue ver várias coisas aí pela amniocentese. Primeiro, se você for olhar as células que estão lá em suspensão, você consegue tirar informações sobre o DNA, por exemplo, trissomia, você pode ver a questão do sexo, tá bom? Uma parada que você consegue ver aí é o fator RH, né? Uma previsão aí de eritroblastose fetal, por exemplo, né? Que mais você vê com a amniocentese? Uma dosagem aí de duas proteínas, né? Importantes, que é a lecitina, né? E a esfingomielina, né? Deixa eu ver, lecitina mesmo o nome, tá? A proporção da lecitina e esfingomielina é um marcador aí do desenvolvimento do sistema respiratório. Que mais? Tem uma proteína chamada alfa-fetoproteína. A alfa-fetoproteína, tá? É um marcador aí importante também do desenvolvimento do sistema nervoso central, tá? Então você tem a creatinina, né? Um marcador de função renal, tá? Você tem várias utilidades aí da amniocentese, tá bom? Deixa eu ver aqui de repente se faltou alguma. É basicamente isso aí. Agora, um jeito de você pensar no resumo bem generalizado aí da função do âmnion, tá? Primeiro você vai dividir nessa função aí em caracteres mecânicos, tá? Caracteres de desenvolvimento e caracteres físico-químicos, tá? Primeiro, e cada um deles você vai ter dois fatores, dois mecânicos, dois de desenvolvimento, dois físico-químicos, tá? Bom, primeiro aí um fator mecânico, né? É o próprio amortecimento, tá bom? O amortecimento aí das pancadas e tal, para esse embrião, para esse feto não ficar tomando porrada na vida, tá bom? E outra questão mecânica também tem a ver com o movimento, tá? Do movimento do próprio embrião, do próprio feto, tá? É importante o movimento porque o desenvolvimento do sistema músculo-esquelético depende dessa movimentação fetal, tá? Então, esses dois fatores aqui mecânicos, tá? Amortecimento e a permissão de movimento do embrião, tá? Bom, dois fatores de desenvolvimento embrionário, tá? Que tem a ver com o âmnio. Primeiro fator, o desenvolvimento harmônico do embrião, tá? Você não tem, por exemplo, uma área do embrião que está sofrendo maior pressão em relação em detrimento de outra área, tá? Todas as áreas, toda a superfície do embrião sofre a mesma influência de pressão, então ele pode crescer, né, se desenvolver de uma forma harmoniosa, tá bom? Segundo fator aí de desenvolvimento é o desenvolvimento do sistema respiratório, tá bom? É um fator bem importante, né? Lembra que na própria amniocentese você consegue dosar aí o nível de lecitina e esfingomielina, que são marcadores do desenvolvimento do sistema respiratório, né? Então o que tem a ver o líquido amniótico com o sistema respiratório? Que no processo de ciclagem do líquido amniótico, ou seja, na deglutição, você tem a entrada de líquido amniótico no trato respiratório também, tá bom? E essa vazão de líquido amniótico no trato respiratório é importante para o desenvolvimento desse sistema, tá bom? Não me pergunte como, mas é importante. Então aí você tem sistema respiratório e desenvolvimento harmônico do embrião, tá bom? Como caracteres de desenvolvimento. E os dois caracteres de uma relação aí físico-química, tá bom? Seria primeiro um caractere aí da parte física,
tá? Que seria a manutenção da temperatura, tá bom? A manutenção da temperatura constante do líquido amniótico é uma função do âmino, tá bom? E outra função que tem a ver com química é a função bacteriostática, tá? Então ele vai proteger aí o feto, né, contra a ação de bactérias, tá? A função, essas são as duas grandes funções físico-químicas, tá? Temperatura e função bacteriostática. Tá? Essa é basicamente o resumo das curiosidades aí sobre anexas que podem vir, que fecha, né, esse primeiro módulo aí da disciplina.